Olá, eu saúdo os irmãos com a paz de Cristo e nós hoje vamos aqui fazer uma reflexão a respeito da palavra do Senhor. Será o nosso culto dominical da Igreja Cristã de Nova Vida e estamos aqui reunidos em nome do Senhor. Vamos fechar nossos olhos para agradecer ao Senhor por mais um dia em sua presença. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por estarmos aqui reunidos em Teu nome, colocando, Senhor, as primícias, Senhor, para a Tua casa, trazendo, Senhor, a reflexão da Tua palavra. Usa-nos, Senhor, conforme o Teu querer. Trabalha, Senhor, no nosso pensamento, para que sejamos, Senhor, tenhamos entendimento, ó Deus, que o Teu Espírito Santo possa agir em nós, e que possamos, ó Deus, fazer um culto a Ti, que seja agradável a Ti, ó Pai. Recebe, Senhor, tudo que vamos fazer aqui. Ajuda-nos, Senhor, a abrir o nosso coração para entendermos a Tua palavra, que será ministrada, ó Pai, e que o Senhor também se agrade da palavra, que o Teu Espírito Santo possa tomar conta de nossas mentes, Senhor, e que tenhamos, ó Deus, uma semana de muita paz, que tenhamos uma semana de equilíbrio, Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Jó, capítulo 1, e vamos ler do 1 até o versículo 12. A minha Bíblia, ela é corrigida, não é a NVI. Mas aí, se vocês estiverem com a NVI, vocês vão sentir um pouquinho de diferença, mas o que importa é que nós estamos na mesma fé. A virtude, tentação e perdas de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Eram também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos à casa um dos outros, e faziam banquetes cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que, decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus em vão? Porventura tu não cercaste de sebe a ele e a sua casa e a tudo que tem? A obra de tuas mãos abençoaste, e o seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo o que ele tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor.
Vamos nos sentar. Vamos deixar nossas Bíblias abertas, porque nós vamos fazer um passo, vamos caminhar por todo o livro de Jó, por todo o livro de Jó não, por alguns capítulos do livro de Jó, e vamos fazer uma reflexão para percebermos como podemos nos fortalecer mediante as atitudes e reações deste homem, um servo fiel, um servo temente a Deus e um servo reto que se afastava do mal, que é o Jó. Jó era um homem íntegro, ele era um homem fiel. E nós percebemos na leitura que num momento o Satanás ele se aproveitou da chegada dos servos de Deus. Em algumas Bíblias fala que são anjos do Senhor, que eles se apresentaram ao Senhor e ele se aproveitou e chegou e veio junto. Então, ele chegou para Deus e falou para Deus que tudo aquilo que Jó era, todas aquelas virtudes de Jó, só aconteciam porque Jó tinha muitas coisas. Porque o Senhor, ele agia com Jó como se fosse uma sebe. A sebe é uma cerca viva de árvores que protege a plantação, protege a fazenda. E Deus, ele agia desse jeito com Jó, protegendo Jó e tudo aquilo que ele tinha. Então, Satanás quis afrontar o Senhor e provocar o Senhor. E falou que tudo isso que Jó era, só era porque ele tinha várias coisas. Tinha filhos, tinha riquezas, tinha fazendas, tinha servos. E se ele não tivesse nada disso, ele blasfemaria e falaria contra o Senhor. Então Deus falou para Satanás que era para ele tirar tudo de Jó. Tudo. E aí Deus permitiu que tudo fosse tirado. Mas por que Deus permitiu que tudo fosse tirado? Deus permitiu que tudo fosse tirado porque Deus conhecia Jó. Ele sabia como que Jó era. E quando Satanás provocou Deus, ele queria provar que Deus estava enganado a respeito de Jó. Que se Jó perdesse tudo, que ele negaria a Deus. Satanás, ele agiu ardilosamente. Ele se aproveitou de uma situação, já começou por aí. Ele se aproveitou de uma situação onde os anjos, os filhos de Deus, estavam vindo se apresentar ao Senhor e ele veio também. E ele ficava ao derredor da terra e ele via tudo o que estava acontecendo. Ele sabia como que Deus tratava Jó. E aí Deus até perguntou para Satanás: você viu como é o meu servo Jó? Na hora que ele perguntou para Satanás: de onde você vem? Eu venho da terra. Em algumas versões fala que eu estava perambulando pela terra e andando ao redor dela. E aí ele viu como que Deus era zeloso para com Jó. Vamos lá no capítulo 1, versículo 10. Porventura tu não cercaste de sebe a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste
e o seu gado se tem aumentado na terra. O diabo queria alegar que tudo isso que Jó tinha era porque Deus abençoava ele e que era muito fácil Jó ser como era por conta das bênçãos que Deus lhe proporcionava. Mas da mesma forma, o inimigo, ele também se incomoda com as coisas, com aqueles que também agem como Jó e louvam ao Senhor diante de coisas como, não só bênçãos, porque o Jó, ele agia assim e o Satanás ele estava desafiando o Senhor, mas o inimigo ele também se incomoda com aqueles que, ao contrário, que estão passando por dificuldades, que estão passando por perdas, por decepções, por fracassos, mas que não deixam de louvar ao Senhor, que não deixam de se inclinar a Deus e agradecer ao Senhor. Nós estamos passando por um momento muito difícil, um momento de dor, um momento de perda devido a tantos óbitos que estamos tendo com essa doença, o coronavírus, né, a Covid-19, e é muito difícil não pecarmos com gestos e com os nossos lábios. É muito difícil os nossos pensamentos ficarem entronizados, sintonizados no Senhor. Então Deus foi provocado para retirar a sebe, que é, como eu falei, uma cerca, só que é uma cerca espiritual, né? Porque a sebe na verdade, é uma cerca com árvores vivas. E Deus é um Deus vivo, e ele protegia Jó. Mesmo sendo retirado tudo, ele continuou engrandecendo ao nome do Senhor. Jó foi retirado tudo. Se você continuar a leitura do livro de Jó, você vai ver, quando nós paramos no capítulo 12, o Satanás se retirou, sabe para quê? Porque ele tirou os gados de Jó, os servos de Jó, as fazendas de Jó, os filhos de Jó, as filhas de Jó. Ele, mesmo sendo retirado tudo isso de Jó, diante de uma calamidade, ele adorou ao Senhor. Ele continuou em reverência ao Senhor. E, como diz no capítulo 2, que ele estava sendo observado, nós temos que ter essa atenção, pois Satanás, ele observa muitas das articulações contra aquele homem de Deus, muitas articulações contra aquele homem de Deus, porque ele estava estava ao redor perambulando pela terra e ele conseguiu depois, né? Ele voltou, no capítulo 2 fala, né? Que ele voltou e falou com o Senhor, com Deus. Olha, deixa eu agora tirar a saúde dele. Tira a saúde dele. E aí Jó ficou de pele por pele. Jó ficou com muitos ferimentos pelo corpo e ele pegava cacos para se coçar. No capítulo 4, capítulo 2, versículo 7, fala que Jó, ele ficou com doença no corpo. Vejam, lá no 2, versículo 7. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de úlceras malignas,
desde a planta dos pés até o alto da cabeça. Jó, ele passou por muitas coisas. Vamos lá no versículo 3 e vamos ver o que foi que Jó fez. No capítulo 3, versículo 3. Pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse foi concebido um homem. Jó amaldiçoou o dia do seu nascimento. Irmãos, Jó era um homem que ele dava conselhos para as pessoas. Ele fortalecia as pessoas em momento de dificuldade. Ele levantava a autoestima das pessoas. Ele resgatava a esperança através de suas palavras, né? Que ele falava de Deus para as pessoas. Ele resgatava a esperança que foi perdida. E no capítulo 4, versículo 3, 5 e 6 fala sobre isso. Vamos lá no versículo 6. Versículo 6, 8 ao 14. Quem dera se cumprisse o meu desejo e que Deus me desse o que espero, porque ele não amaldiçoou o dia do seu nascimento. Então, era isso que ele esperava morrer. E nos nossos dias de hoje, né, muitas pessoas, diante dessa situação de doença, elas preferem ter a morte do que passarem por esse sofrimento, por essas coisas que estão acontecendo. No 9, que Deus quisesse quebrantar-me e soltasse a sua mão e me acabasse. Olha ele falando novamente de acabar com a sua vida. Isto ainda seria a minha consolação e me refrigeraria no meu tormento, não me poupando ele, porque não ocultei as palavras do santo. Qual é a minha força para que eu espere? Ou qual é o meu fim para que eu tenha ainda paciência? Jó aqui já começa a ter um pouco de arrependimento, quando ele fala que meu tormento não seja poupado, porque não ocultei as minhas palavras ao santo. Ele falou, ele sabia o que ele tinha falado, mas só que ele falou num momento de desespero, num momento em que ele estava doente. Primeiro ele perdeu todos, né? Tudo e todos, e depois ele estava numa situação de saúde e a sua mente já estava ficando atormentada. E o Jó recebeu visita de alguns amigos. Um desses amigos é o Elifaz. Ele falava, né? Começou a lembrar, Jó, você dava conselhos para as pessoas, você fortalecia as pessoas. Então, assim, Elifaz também falou algumas outras coisas que nós não vamos nos atentar a elas, mas nós vamos nós acabamos indo para o capítulo 4, versículo 3, 5 e 6, para nós percebermos como que era o Jó no seu dia a dia. Então, ele era uma pessoa que dava força, que dava esperança. E quando chega no capítulo 6, nós já vemos o Jó fraco, um Jó com vontade de morrer, com falta de fé, e começando a ter um arrependimento e um começo de esperança. Se nós continuarmos lendo os outros capítulos, nós vamos ver muitos outros sentimentos que perpassam pela mente de Jó, por conta dessa situação: terror noturno, depressão, autopiedade. Os outros amigos vão visitá-lo e falam com ele, porque ao mesmo tempo que os amigos de Jó falam coisas que vão levantá-lo, que vão tentar tirar ele daquela situação,
tem algumas falas deles que vão colocar Jó mais debilitado, né, em termos físicos e mentais. Mas Jó compreende que tudo aquilo que estava acontecendo era devido aos seus pecados. Jó, ele confessa que se ele não mudasse as suas atitudes, os seus pensamentos, ele não ia conseguir ter paz. Ele estava conturbado, sua mente não estava tendo paz. E aí ele começou a lembrar, né? Como que eu, que sempre falei para as pessoas a respeito da fé, a respeito de Deus, hoje me encontro nessa situação e prefiro a morte. Vamos ler lá no capítulo 9, no versículo 4. Olha o que Jó fala. Na minha versão fala assim: ele é sábio de coração e forte em poder. Quem se endureceu contra ele e teve paz. Na NVI fala assim: sua sabedoria é profunda, seu saber é imenso. Quem tentou resisti-lo e saiu ileso? Quem tentou resisti-lo e saiu na vantagem? Jó começa a perceber que se ele não resgatasse, restaurasse a sua fé em Deus, que ele não teria paz, ele continuaria passando por aquelas situações. Diante dos últimos acontecimentos, com uma doença batendo em nossas portas, nas portas do mundo todo, não só nas nossas, nas portas do mundo todo, podemos fazer uma comparação dessa doença com Satanás. Lembra que eu falei para vocês que Satanás perambulava pelo mundo e andava ao derredor da terra? Então, essa doença ela está andando por todos os lugares do mundo e muitos aparecem para sinalizar coisas a respeito das nossas atitudes. A nossa rotina está sendo abalada e até quem não está doente está sentindo os últimos acontecimentos. Muitos precisam de ser conscientizados de que Deus está vendo tudo. Nós não estamos sozinhos e que não podemos abalar a nossa fé. Que esta doença veio e que em nome de Jesus ela vai embora. Aqueles que já tomaram a decisão de seguir a Jesus, continuem no caminho, continuem na caminhada de fé, firmes, sem parar. Mas aqueles que precisam de ajuda para prosseguir, não se acanhem de pedir ajuda aos amigos de fé, àqueles que creem em Deus, aos pastores. Compareça a uma igreja, vá a uma denominação e peça ajuda, pois os momentos em que nós estamos passando, nós não podemos petrificar a nossa fé, como fala no capítulo 9, versículo 4. Quem se endureceu contra ele, contra Deus, contra Jesus. Se você se endurecer contra Jesus, você não vai ter paz, porque a paz é Deus. Eu vos dou a minha paz e não vou-la dou como o mundo a dá. Se você tem fé em Deus, você vai ter paz. Aqueles que ainda não tomaram uma decisão de ter um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus e de aceitá-lo como o único e suficiente Salvador, e eu incluo aqui aqueles que estavam seguindo ao Senhor e pararam no meio do caminho.
pararam porque alguma coisa faltou, alguma coisa. Quando a pessoa está caminhando na fé e de repente ela para, é porque ela ainda não teve uma libertação por completo. Em João 8,36, diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se você tomar uma decisão de você que ainda não aceitou o Senhor Jesus, você que ainda não voltou para os braços do Senhor, que largou o Senhor Jesus e não voltou para Ele ainda, tome uma decisão hoje. Se liberte das amarras que Satanás fez para confundir a sua mente, das amarras que Satanás usou, assim como usou para confundir a mente de Jó. Tome uma decisão hoje e seja liberto de tudo aquilo que te prende a este mundo, que confunde a sua mente, que te dá uma falsa paz. A verdadeira paz, ela só é dada pelo Senhor Deus. Aí você vai se sentir livre e você vai deixar de ter uma mente e uma sensação de que tudo isso é engano, porque muitos vão querer fazer você entender que é um engano estar na presença do Senhor. Não endureça a sua fé, porque sem fé você não terá paz. Aqueles que pararam no meio do caminho, completem a sua carreira, fiquem robustos na fé, renovem a sua esperança, não parem. Tudo o que aconteceu até agora está sendo visto por Deus. Você não está sozinho. Ele não vai te deixar, pelo contrário, Ele vai lutar por você. Ele vai fazer você refletir que você não está só. E a prova disto é que você está ouvindo esta palavra. Você não está sozinho. Deus é contigo. O Senhor está renovando a sua fé neste momento. O Senhor está trabalhando a sua mente para entender que você não está sozinho nesta luta. Todos os irmãos que já conhecem Jesus, que já estão praticantes da fé, que já estão robustos na fé, estarão em oração por você que hoje está tomando a decisão de aceitar ao Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, e você que deixou a Jesus e que hoje